da Palavra de Deus, que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Atos, capítulo 2, versículo 2. Deus está aqui, meus irmãos. O Senhor está aqui, nos trouxe aqui para falar conosco. Diz assim a palavra de Deus: de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eu vou repetir a parte inicial. De repente veio do céu um ruído. Amém. Querido Deus, eu te entrego em tuas mãos, pedindo que o Senhor venha falar conosco e glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Meus amados, quantos aqui já receberam uma promessa de alguém? Alguém já lhe fez uma promessa? Já? É bom, não é? Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? É melhor ainda? Receber uma promessa ou ouvir uma promessa, ela é muito assim encorajadora. Receber uma promessa nos fortalece, porque mesmo que nós estejamos passando por um momento ruim, adverso, nós temos aquela esperança baseada numa promessa de que amanhã aquilo vai acontecer, ou de que amanhã aquela porta vai se abrir. Agora, a promessa nos traz um peso, toda promessa nos traz um peso, que para o ser humano é algo assim quase que incontrolável. Que peso é esse, pastor? Toda promessa requer paciência, porque toda promessa exige tempo. Por isso a palavra promessa. Porque se alguém fosse lhe dar alguma coisa, não seria uma promessa. Mas a promessa, ela é baseada em um tempo, em um prazo. Olha, eu vou lhe dar. Ou quando você era criança, se você ainda lembra, quando seu pai falar para você assim: no final do ano, se você tirar boa nota, vou lhe dar uma bicicleta. Essa promessa, dependendo do período que ele falou, que ele prometeu, demoraria ali alguns meses. Agora, existem promessas em nossas vidas que nós não sabemos quanto tempo. Eu não sei se você já ficou esperando uma encomenda pelo correio, pelo Sedex, ou uma carta registrada, não sei. E por causa da nossa ansiedade, nós pegamos aquele número, aquele protocolo, e ficamos quase que todos os dias lá na internet visualizando. Aí está lá, depósito em Recife. Ah, já está em Recife. Aí no outro dia você está de novo. Nós gostamos de acompanhar o cumprimento da promessa. Nós gostamos de acompanhar o passo a passo. É como, para nós, promessa é como um processo, e nós gostamos de saber. E quando nós não temos como calcular o tempo, não temos esse protocolo desse sistema do correio para saber onde está, se está no céu, se já está na mão do anjo, se já está na terra. Como não temos esse controle, então, nós começamos a procurar os sinais. Não, parece que vai se cumprir, porque as coisas estão melhorando. Parece que vai se cumprir, porque outro dia eu fui lá na feira, ali no Hortifruti, e uma pessoa que nem me conhecia falou assim: olha, a promessa que Deus falou para você vai acontecer. Meu Deus, isso é impactante. Nós começamos a buscar alguma coisa que nos afirme naquela certeza, naquela garantia daquela promessa. Promessa é algo assim, muito intrigante, muito difícil de nós vencermos. Essa falta desses sinais nas promessas em nossa vida, irmãos, às vezes de nos fortalecer na promessa, nos enfraquece. Eu não sei se alguém já falou para você, quando você evangelizava, alguém já te indagou e disse assim: olha, Jesus já falou que ia voltar há mais de 2 mil anos, por que não voltou ainda? Alguém já falou isso para você, já te afrontou assim? Como se o tempo fosse mais poderoso do que aquele que prometeu, como se o tempo fosse mais poderoso do que a promessa do nosso Deus. Mas nós estamos aqui no texto,
que foi feita uma promessa. Jesus, antes de subir ao céu, ele chama os seus discípulos e fala assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí você pode imaginar assim: ah, pastor, ficar em Jerusalém foi o pedido mais simples de Jesus. Não, foi o mais difícil, foi o mais complicado, porque Jesus agora estava sendo recebido no céu e certamente os discípulos passariam por uma grande perseguição. Ficar em Jerusalém era ficar exatamente no arraial do inimigo. Ficar em Jerusalém era expor a sua vida. Ficar em Jerusalém era colocar a sua vida em risco e falar: não, eu vou ficar aqui mesmo que eu vá para a cruz também. Ficar em Jerusalém não era tão simples assim. Jesus fala: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esses homens não tinham, nenhum tipo assim de cálculo de tempo. Quando você lê lá cumprindo-se o dia de Pentecoste, não é cumprindo-se o dia da promessa, é cumprindo-se o período da festa. Aí falando assim: não, é porque está cumprindo. Sim, claro que foi cumprido, foi o dia exato, mas aquele não é cálculo. Algumas pessoas acreditam que quando lê lá cumprindo-se o dia de Pentecoste, parece que os discípulos contaram: não, faltam tanto dia para cumprir a promessa, falta meio-dia, faltam algumas horas. Não, eles não tinham ideia de quando iria acontecer. Eles não tinham assim nenhuma noção de quando iria acontecer. Eles simplesmente ficaram aguardando uma promessa que aparentemente era a mais destrutiva possível para eles, mas eles ficaram ali, aguardando aquela promessa, olhando para os fatos que aconteciam. Não mudava nada. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Deus lhe prometeu alguma coisa e parece que ao invés de melhorar, as coisas pioraram. Aí você fala assim: mas Deus não prometeu? Deus não disse que ia fazer? Deus não disse que ia acontecer? Por que eu, ao invés de sorrir, eu estou chorando? Por que ao invés de ganhar, eu estou perdendo? Mais ou menos isso os discípulos estavam visualizando, estavam vivenciando, porque eles não viram nada acontecer, nada. Nenhum anjo apareceu para eles, o céu não se abriu para eles, o Império Romano não se curvou perante eles. Ninguém chegou e falou: vocês estão perdoados. Não, nada aconteceu, tudo estava igual. E o pior de tudo, que essa igualdade não era boa, mas mesmo assim eles ficaram ali aguardando. Não sabiam o tempo, não conseguiam vivenciar ou visualizar nenhuma melhora, não sabia se esse tempo que Jesus falou ficai lá até seriam meses ou anos, não sabia se seria uma promessa imediata. Eles ficaram lá. Agora preste bem atenção. Por que esses homens aqui, eles foram abençoados e receberam a promessa de Deus, ou melhor, o cumprimento da promessa de Deus? Talvez você que é mais espiritual do que eu, você já imaginou assim: porque eles oraram. Não. Que isso, pastor? Não. Ah, então já sei, eles receberam o cumprimento da promessa. Sabe por quê, pastor? Porque eles creram. Também não. Tem gente que recebe promessa de Deus, ora, mas não recebe. Concorda comigo? Tem pessoas que creem que Deus é poderoso. Você crê que Deus é poderoso? Você crê que Ele pode fazer tudo? Por que você está abatido por causa de uma conta de luz? Não é verdade? Não é um negócio assim estarrecedor? Por que então que eles receberam a promessa? Por causa de um verbo. Jesus falou assim: ficai. Aí está o segredo da nossa vitória em recebermos as promessas de Deus em nossa vida, é persistir. Tem gente que ora, mas não fica. Tem gente que crê, mas desiste. Mas esses homens ficaram numa promessa. Jesus falou assim: olha, para vocês receberem o cumprimento dessa promessa, basta somente isso: ficai. E persistir não é fácil. Insistir não é simples. Acreditar e esperar alguma coisa que você vê não é tão simples como um sermão profético dito aí fora. Ficar numa promessa que você não vislumbra nada, que você não sente nada, que você não vê nada, é a maior prova de fé em Deus.
é ficar. Mesmo que a esposa chegue e fale assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aquele que fica na promessa e fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ficar é quando alguém chega para você ou para mim e fala assim: não, naquele lugar, ou naquela igreja, ou daquela forma, ou naquele departamento, sei lá, eu estou aqui criando conjecturações, exemplo para você. Não, lá não vai, lá não pode, lá não vai acontecer. Não, eu vou ficar, mas está dando tudo errado, eu vou ficar, mas não estão te ajudando, eu vou ficar, mas ninguém te abraça, eu vou ficar, mas ninguém fala que te ama, eu vou ficar. Por quê? Porque Jesus mandou. Aleluia. Ficar é muito difícil, irmãos. Ficar é muito complicado. Porque quando a tempestade sacode o barco, o primeiro desejo nosso é o quê? Pular do barco. E talvez você ache exagero, mas preste bem atenção. Fui convidado por um colega para conhecer uma pequena embarcação que ele comprou, uma lancha, alguns anos atrás. E eu fui lá com muito prazer e com muito temor também. Eu era o único na lancha, que estava na lancha no cais, no Yacht Club. Eu era o único com colete. Você tem a ver o tamanho da minha fé. Eu me recordo que quando meu colega, também meu xará Fernando, acionou o motor daquela lancha, eu não sei por que razão, não sou mecânico, mas deu um estouro. Irmãos, quando deu estouro, 2 segundos depois, onde eu estava? Na água. Fernando, o que houve, rapaz? Irmãos, ficar quando o barco parece que vai explodir é muito difícil. Ficar quando as circunstâncias são adversas é muito difícil. Jesus falou assim: ficai, aguardem, insistam, não abram mão, não saiam do lugar que eu coloquei vocês. Fiquem, porque se vocês ficarem, vocês verão o cumprimento da minha promessa, diz o Senhor para a vida de vocês. Aí vem então o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa então é tão inusitada quanto a própria promessa. Ficar em Jerusalém, lugar de risco, e agora vem um cumprimento, Atos capítulo 2, versículo 2. O autor Lucas descreve que o cumprimento da promessa ocorreu da seguinte forma. Fala que foi de repente. Você sabe o que quer dizer de repente? Inesperadamente. Inesperadamente. Você está caminhando por um lugar, ou na sua casa, de repente o telefone toca, inesperadamente alguém te dá uma notícia. Fulano, quer dizer para você que aquela porta de emprego que você está procurando, ela é sua. Meu Deus! Mas o moço falou que seria semana que vem. Aquela psicóloga falou que iria analisar meu currículo semana que vem. As coisas de Deus são assim, são de repente. A sua vida não está no controle de ninguém. A sua vida não está abaixo de tempo de homem nenhum. Quando Deus opera é de repente. E eu quero dizer para você que pode ser agora. Você pode chegar em casa agora e ter a boa notícia esperando você. Amanhã você pode chegar no seu trabalho, no seu dia a dia e falar: meu Deus, minha vida mudou. Porque de repente tudo pode mudar. O milagre de Deus é assim, de repente. Sem sinais aparentes, né? De repente. Você acredita que aqueles homens estavam orando, irmãos? Aí eu gosto muito de alguns pregadores que insistem em dar detalhes de coisas que não tem como dar detalhes. Eles falam que aqueles homens estavam com o joelho dobrado, dizendo: Senhor, cumpre a tua promessa, Senhor, cumpre a tua promessa, Senhor, cumpre a tua promessa. Já tentou orar assim? Falando a mesma coisa sempre? Já? Alguém já tentou? Nunca, só eu. Você está precisando de alguma coisa? Nunca fez isso? Eu uma vez fiz essa doideira, falei: Jesus, só levanta. Já viu crente pirracento? Era eu, só levanto quando Deus me abençoar. Dobrei o joelho, eu quero isso aqui, eu quero isso. Parece ser uma reza. Eu quero. Irmãos, eu acredito que aqueles homens que ali estavam, já estavam orando até por outras coisas.
Quanto tempo eles estavam ali orando? Quanto tempo eles estavam buscando? Não estou dizendo que eles não estavam crendo, estou dizendo com relação ao momento ali. Aquele exato momento, você acha que todos estavam orando pela mesma coisa? Havia algum sinal, alguém estava se sacudindo? Não. De repente, sem sinais aparentes. O que isso me ensina? Que crer na promessa de Deus é também crer que em todo momento Deus está trabalhando, em todo momento. Mesmo que aparentemente você não veja nada acontecer, mesmo que aparentemente pareça que você está regredindo, creia, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está preparando, Deus está concluindo aquilo que precisa ser concluído na sua vida, e de repente vai acontecer, mesmo que você não veja, mesmo que você não note. Aí o escritor continua e fala assim: olha, de repente veio do céu um ruído. Irmãos, não existe outra forma melhor de Deus cumprir isso. Barulho, quem gosta de barulho? Você que passou de 50, você é de concordar comigo que hoje o barulho na sua casa, só do clamor da oração mesmo. Porque quando você está ouvindo a música alto, sinceramente, você está na igreja, irmão, mesmo o Senhor está aqui, você fica atribulado. Acho que é uma questão de idade, né? A idade você se descobre várias razões. Primeiramente, uma pessoa que passa dos 40 já não gosta muito de som alto. Segundo, ele não come porque gosta, ele come porque é bom. Você vai num restaurante, ele pega: tomate é bom para a próstata, isso aqui é bom para o sangue, isso aqui é bom não sei para quê. Irmão, você está denunciando a tua idade, porque jovem come porque gosta, não é verdade? Bom, o que tem a ver isso comigo? O que tem a ver isso com a nossa mensagem aqui? Queridos, por que um ruído? Por que o anjo não apareceu? Levantou as mãos e falou assim: sejam cheios do Espírito Santo. Por que o próprio mestre não apareceu, a exemplo do que fez anteriormente, na casa de João Marcos, e disse: Pai, seja convosco, sejam cheios do Espírito Santo? Por quê? Foi um ruído. E eu quero dizer para você, aqueles homens poderiam ter desprezado o ruído, poderiam não ter valorizado aquele momento, mas Deus opera como quer, da forma que Ele quer, através de quem quer, quando quer, e Ele pode operar através de um ruído. Lembra do amigo do profeta? Profeta, para de orar, por quê? Não vai chover não, vai nada, para com isso. O que você está vendo? Eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Ah, vê isso? Então desce, avisa que vai chover. Deus operou através de um ruído, e talvez você não valorize um ruído, porque para você ou para mim o milagre de Deus tem que ser operado de forma mais apoteótica, mais tipo um show. Talvez Deus tenha que operar na sua vida ou falar com você através de alguém que alarde uma língua estranha, e você não está conseguindo discernir Deus falando com você hoje através de ruídos pequenos, sinais pequenos, através de vidas que você não consegue às vezes nem valorizar. Um som, um ruído. E quando isso aconteceu, a promessa se cumpriu. O milagre de Deus, irmãos, ele acontece de todas as formas. E eu vou já quase chegar à conclusão dizendo para você que a pessoa que está ao seu lado é um milagre. Um abraço que você recebeu hoje foi um milagre. A forma de você chegar aqui hoje é um milagre. É porque nós não gostamos de atentar para ruídos, nós queremos ver coisas grandes. E eu quero dizer para você que o som, como de um ruído, como de um vento, ele está aqui nessa noite. É verdade que é baixo, é verdade que nem todos notam, é verdade que nem todos estão entendendo o que eu estou falando para você, mas eu quero dizer que o ruído de Deus está acontecendo, e Deus está dizendo para você: eu vou cumprir aquilo que eu prometi na sua vida, porque de repente tudo pode mudar na sua vida, tudo pode mudar, basta você ouvir esse ruído. E quando
esse ruído foi ouvido, parecia um vento impetuoso. E quando isso aconteceu, encheu toda a casa onde estavam sentados. Cumpriu-se a promessa de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus, no momento do Senhor. Creia na promessa de Deus, creia. Eu quero finalizar essa rápida palavra para você dizendo e te aconselhando: não desista da promessa que Deus fez para você. Ficai, insisti, lutai, faça igual aquele homem de Deus. Com a mão você vai reparar o muro, com a outra espada na mão, mas não dê ouvido ao seu adversário. Insista, persista, Deus é contigo. Não abra mão da tua vitória, porque de repente a bênção de Deus vai chegar sobre você. Eu queria convidar você a ficar de pé, por favor. Tem uma música cantada aí, muito polêmica até, que fala que quem tem promessa de Deus não morre não. Aí vai aquele estudioso, tem gente que é besta, né, irmão? Tem gente que é cri-cri. Tem gente que ao invés de buscar a presença de Deus, fica buscando o erro. Aí nada para ele está certo, né? Não, porque eu aprendi. Não aprendeu nada, seja humilde. Não, irmão, pelo amor de Deus. Mas essa música fala assim: aquele que tem promessa de Deus não morre. Não, pastor Abraão morreu e tal. Nós sabemos de tudo isso. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que independente do pastor fraquinho que aqui está, existe um Deus todo-poderoso que falou francamente ao meu coração. É um segredo para a nossa vitória. É só esse verbo: ficar. Finque os teus pés. Como diria o meu belo e velho pai, né? Não arrede os pés. Se te empurrarem, você se curva para trás, mas depois volta. Se tentarem te desanimar, olhe para o autor e consumador da sua fé. Ficai. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Eu quero orar por você, pedindo ao Senhor que faça dessas palavras uma arma nas tuas mãos, que faça dessa palavra a tua ferramenta do dia de amanhã. Quando você sair aqui da casa do Senhor e chegar na sua casa e ver o seu marido da mesma forma, você tem orado por ele, fica firme. Você chega em casa, vai ver o seu filho e a sua filha, que talvez você não veja mudança, ficai. Talvez você chegará em casa e vai verificar que os mantimentos estão acabando, que o recurso financeiro está se esvaindo. A palavra para você hoje é ficai firme, aleluia. Talvez você vai chegar em casa, aquele atestado médico vai estar em cima da sua mesa, te acusando, dizendo que você está doente, mas você vai ficar nessa palavra: ficai firme, firme e constante, sempre abundante. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e há de se cumprir na sua vida. Mesmo que a adversidade, mesmo que a situação seja tão adversa, tão cruel, ficai firme. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Nós vamos orar a Deus. Querido Jesus, diante de Ti em oração, Senhor, nos rendemos a Ti mais uma vez. Declaramos, Senhor, as nossas fraquezas, por muitas vezes a nossa falta de fé, Senhor. Jesus, nós cremos em Ti, mas eu te peço, Senhor, nos ajuda em nossa fraqueza, nos ajuda em nossa incredulidade, porque muitas vezes, Senhor, não sentimos forças, porque muitas vezes, ó Deus, o desejo do nosso coração é parar, é desistir, é fugir, é se esconder.
Mas, Senhor Jesus, que essa palavra não seja meramente, ó Deus, um discurso, mas que seja uma arma em nosso coração. Jesus, que possamos ficar firmes, insistir, ó Deus, crendo que maior é o Senhor, crendo que a tua promessa não volta vazia, Jesus, crendo que tu és poderoso, porque como o Senhor mesmo prometeu, aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Em ti sempre haverá esperança, em ti sempre haverá socorro, em ti sempre haverá uma porta aberta. Por isso eu te peço, ó Deus, dá-nos condições, e que o teu nome seja sempre glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.